Quando meu irmão e eu nascemos, nossos pais trouxeram uma vidente para prever nossos futuros. A vidente disse a eles que meu irmão desenvolveria uma depressão severa por causa do meu sucesso na escola e que no dia em que as notas do SAT saíssem, ele iria ao telhado da escola e daria um ponto final na sua história. Para salvá-lo, eles passaram 18 anos me diminuindo. No dia do exame, eles confiscaram minha identidade. Eu implorei para que não fizessem isso, mas meu pai me empurrou para dentro do freezer industrial e trancou a porta pelo lado de fora. Seu irmão vai partir por sua causa, e ainda assim você quer fazer essa prova? Você quer que ele se vá, é isso? O freezer estava configurado para 22 graus negativos. Tudo o que eu vestia era o uniforme de mangas curtas da escola. Bati na porta com todas as minhas forças. Mãe, está muito frio aqui, por favor, me deixe sair. Ah, pare de encenação! A voz da minha mãe era aguda e cortante como uma navalha. O freezer nem está ligado. Seu irmão está tão perto de se livrar dessa profecia, e no entanto, tudo o que você consegue pensar é em si mesmo. Os passos dela sumiram pelo corredor. A ferida continuava doendo de onde eu tinha batido a cabeça, pingando no meu uniforme e esfriando quase instantaneamente. Eu me encolhi no canto enquanto meu corpo enrijecia, lentamente, um grau de cada vez. Meus membros pareciam estar cheios de chumbo. Do outro lado da porta, eu podia ouvir Darren Merritt, meu irmão mais velho. Pai, mãe, deixem o Wes sair. As notas dele são incríveis. Vocês não podem fazê-lo perder o SAT. Calha a boca. A voz da mãe era áspera e furiosa. Como você pode ficar aí e defendê-lo? Esqueceu do que ele fez no ano em que ficou em primeiro lugar? De como ele ficou bem na sua frente se exibindo? Eu sabia exatamente a qual momento ela se referia. Eu tinha 10 anos. Eu havia tirado nota máxima na prova de matemática, 20 pontos a mais que Darren. Corri para casa segurando a prova no alto, tão empolgado que meu rosto estava corado. Eu sou melhor que o Darren, eu tinha dito. Darren ficou pálido. A mãe caiu no choro na mesma hora, e o pai veio para cima de mim e me deu um empurrão tão forte que caí no chão. Lágrimas escorreram do meu rosto, pingando no resultado da prova do qual eu estava tão orgulhoso. Naquela noite, eles me trancaram no freezer para pensar no que eu tinha feito, e quando me deixaram sair na manhã seguinte, eu já não sentia minhas mãos nem meus pés. Ele sempre foi calculista. Ele sabia daquela profecia, e mesmo assim veio correndo para casa para esfregar isso na nossa cara. Ele fez de propósito. A voz da mãe era fria como gelo. Eu desabei contra a porta. Não tinha força nem mesmo para balançar a cabeça. Aquilo não era verdade. Eu tinha 10 anos de idade. Era só uma criança que queria que ela tivesse orgulho de mim. Eu entendia que ela tinha medo de perder Darren, mas por que ela tinha que me tratar como o inimigo? Eu era filho dela também. Minha mão continuava batendo contra a porta. Eu estava tentando dizer a eles que haviam se esquecido de desligar o freezer. Mãe, por favor. Eu não sou mais criança. Não sou tão frágil assim. Vocês acham mesmo que eu ficaria deprimido só porque meu irmão mais novo é mais inteligente do que eu? A voz de Darren estava embargada de preocupação. E se aquela vidente inventou tudo isso? Vocês não podem prender o Wes por causa de algo assim. O pai interveio imediatamente. Já chega, Darren. Não vamos deixar você correr esse risco. Ele se virou para o freezer e seu tom de voz baixou. Mais pesado agora, mais contido. Wes, estamos fazendo isso por toda a família. Você não quer ver o seu irmão ter um fim trágico por sua causa, quer? Fique aí. Assim que o Darren terminar o exame, tudo isso vai acabar, ok? Eu não consegui responder. O frio já havia se infiltrado até os meus pulmões. Meu peito doía como se a geada o estivesse rachando por dentro. Juntei o pouco de força que me restava e bati na porta uma última vez. A mãe veio furiosa e a chutou. Wesley Merritt, qual é o seu grande problema? Preciso entrar aí e me resolver com você eu mesma? Então ela abriu. A porta se entreabriu. Apenas o suficiente para que um feixe de luz passasse, e meu coração saltou pela boca. Fui salvo? Senhora Merritt, uma voz suave e gentil a interrompeu. Era Nora Sinclair, a garota que cresceu na casa ao lado, com quem eu havia prometido entrar na mesma faculdade. Ela estava bem ali na porta do freezer, acalmando a minha mãe. O Wes sempre foi muito competitivo. Qualquer coisa que a senhora disser a ele agora vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela fez uma pausa, virou-se para o freezer e suavizou a voz. Wes, eu sei que você acha que isso não é justo, mas seu irmão não fez nada de errado. Ele não deveria ser o único a pagar pela sua ambição. Apenas escute a sua mãe desta vez, tá bom? Não houve resposta do lado de dentro, porque eu não conseguia mais me mover. Meu corpo estava travado no lugar como um pedaço de gelo quebrado, ainda congelado na posição de quem estava batendo. A ferida da minha testa havia selado meus olhos fechados, e o filete gelado escorrendo de um lado do meu rosto já havia virado gelo. Eu olhei através da fresta da porta com tudo o que me restava. Mãe, só abra a porta. Você está tão perto. Eu estou bem aqui. Eu murmurei para mim mesmo. No entanto, a luz desapareceu. A porta foi fechada novamente. Ouvi Nora soltar um suspiro silencioso do outro lado. Wes, não se preocupe. Assim que o Darren passar por isso em segurança, vou convencer seus pais a deixarem você refazer o SAT no ano que vem. Ainda podemos acabar na mesma faculdade. Os passos se distanciaram. Todos tinham ido embora, e o cômodo ficou em completo silêncio. Fiquei lá, travado naquela mesma posição, com as mãos ainda erguidas contra a porta, e então parei de respirar. A mãe estava tão perto, só mais um pouco, e ela teria me encontrado. De algum lugar fora de mim mesmo, observei-os se amontoarem ao redor de Darren e o colocarem no carro. A mãe ajeitou as roupas dele, o pai ajustou o banco para ele, Nora lhe entregou uma garrafa d'água. Todos estavam sorrindo, relaxados e aliviados. Enquanto eu estava sozinho no freezer, agora uma estátua que nunca mais falaria. Mamãe e papai previram o triste fim do Darren com precisão de dias. Mas e o meu? Minha alma seguiu o Darren até a sala de provas. Todos ao redor dele escreviam furiosamente, mas Darren não conseguia ficar parado e ficava olhando o tempo todo para o relógio. O primeiro dia de provas acabou. Ele voltou para o hotel e imediatamente chamou nossos pais para ir para casa. Ainda estou preocupado com o Wes. Ele quase não comeu nada na noite passada e não tomou café da manhã hoje. Precisamos ir ver como ele está. A mãe franziu a testa. Ver o quê? Ele só passou um dia sem comer. Você acha que isso importa mais do que o seu exame? Os olhos de Darren ficaram vermelhos. Ele se levantou para sair, mas a mãe lhe deu um empurrão. A voz dela falhou ao falar. Darren, o seu único trabalho nestes próximos dias é focar na sua prova. Caso contrário, o sacrifício do seu irmão não terá servido para nada, não é? Darren mordeu o lábio. Então a mãe acrescentou. Fique aqui. Eu vou dar um pulo em casa para pegar a sua garrafa térmica. Aproveito para ver como o seu irmão está enquanto estiver lá. Darren finalmente suspirou de alívio. A mãe não demorou para chegar em casa. Ela pegou a garrafa térmica na mesa de centro, depois caminhou até a porta do freezer e deixou sua voz um pouco mais suave. Wes, eu sei que você está chateado, mas tudo o que fizemos foi para manter o seu irmão seguro. Aguente firme só mais um pouco. Assim que o Darren terminar os exames dele, vamos todos fazer uma viagem juntos em família. Vou comprar para você aquele kit de modelismo que você queria. O que acha? Não houve resposta. A expressão da mãe endureceu. Wesley. Ela baixou o tom de voz. Quando você vai parar de fazer com que tudo seja sobre você?
Você deixaria seu irmão perecer por causa do seu orgulho? Como você pode ser tão egoísta? Ela bateu a palma da mão contra a porta a cada palavra. Então a mão dela parou. Ela franziu a testa, murmurando para si mesma. Por que está tão frio? Ela esticou a mão para a maçaneta e puxou. A porta se abriu novamente, e uma ponta do meu uniforme escolar apareceu. Bem nessa hora, meu pai ligou. O que está demorando tanto? Darren está esperando pela água dele. A mãe hesitou por 2 segundos, e depois soltou a maçaneta. Pode esperar até depois da prova. Ela se virou e foi embora. Do outro lado da porta, meu corpo continuava caído contra ela, a mão congelada no lugar, ainda erguida para bater. Eu flutuava lá, em algum lugar fora de tudo, vendo-a ir embora, impotente para impedi-la. Ela esteve a um giro de maçaneta de encontrar o meu corpo. Naquela noite, Darren descobriu que eu ainda estava trancado e imediatamente me mandou uma mensagem. Wes, a mãe disse que a chave está debaixo do capacho. Saia e coma alguma coisa. Deixei comida para você na cozinha. Você sabe como o seu estômago fica, então não se esqueça de esquentar primeiro. Darren sempre se lembrava de que eu tinha um problema estomacal grave, e todas as vezes que me trancaram no freezer ao longo dos anos, era ele quem dava um jeito de esgueirar comida para mim. Ele tinha até colocado um urso de pelúcia dentro do freezer exatamente por esse motivo, escondendo lanches na barriguinha redonda dele para que eu tivesse algo para comer. Eu flutuei lá no vazio e olhei para o urso. A barriga dele estava estufada novamente. Darren já a tinha reabastecido para mim, mas eu nunca comeria nada daquilo. Na manhã seguinte, Darren acordou e checou o celular na mesma hora. Eu ainda não tinha respondido. Ele foi procurar a mãe imediatamente, com o pânico já se instalando. Mandei mensagem para o Wes avisando onde a chave estava, mas ele não me respondeu. E se ele estiver sem o celular? Mãe, você não tem a câmera de segurança do freezer? Deixe-me dar uma olhada nele. A mãe franziu a testa. O seu irmão não é burro. Ele está fazendo isso de propósito para te preocupar. Ela pegou o celular mesmo assim. O aplicativo de monitoramento carregou, e a transmissão ao vivo do freezer preencheu a tela. No enquadramento, eu estava de costas para a câmera. Darren se aproximou da tela. Wes, a chave está debaixo do capacho. Tem comida na cozinha. Esquente. E por favor, coma alguma coisa. Eu não respondi. A mãe franziu a testa novamente. Se já caiu em si, saia daí e vá comer. Pare de fazer seu irmão se preocupar. Eu ainda estava de costas para a câmera. Eu não havia me movido nem um centímetro. Darren começou a entrar em pânico. Ele pressionou o rosto bem rente à tela. Wes, você está se sentindo bem? Vire-se e deixe-me ver você. A expressão da mãe mudou. Ela deu zoom na imagem. Sob a luz fraca, eu estava encolhido no canto, meu corpo enrolado como uma bola apertada. A mãe encarou a tela por 2 segundos. Então ela suspirou e até soltou uma risada curta e fria. Isso de novo? Quando eu era pequeno, costumava fazer coisas assim para chamar a atenção dela. Ela achou que eu estava fazendo o mesmo truque. Wesley, já te dissemos onde está a chave. Se você tem o mínimo de decência, saia daí. Pare de brincar com a cabeça do seu irmão antes da prova dele. Ela bloqueou a tela e jogou o telefone pro lado. Eu consegui dar um sorriso amargo. Se a mãe tivesse olhado por apenas mais 3 segundos, se ela tivesse dado um pouquinho mais de zoom, teria visto que meu peito não estava se movendo. Ela estava tão perto de perceber que eu já não estava vivo. A última prova acabou. Darren foi o primeiro a sair da sala de exames. Mãe, pai, eu fui ótimo. Está tudo bem. Vamos para casa dar as boas notícias ao Wes. O pai assentiu. Seus olhos estavam marejados quando ele ligou o carro. Que bom, que bom. Acabou tudo agora. Vamos voltar agora mesmo. Seu irmão está em casa sozinho há 2 dias. Deve ter sido tempo suficiente para que ele caísse em si. Vamos buscá-lo, e a família toda pode ir à igreja junta. A mãe sentou-se no banco do passageiro, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu peguei pesado demais com o Wes. Eu sei disso. Contanto que ele esteja disposto a mudar de agora em diante, tudo o que o Darren tiver, ele também terá. Eu flutuei ali no vazio, com um sorriso pior do que qualquer choro. Mãe, pai, eu esperei 18 anos por isso. Uma pena que eu nunca tenha vivido para ver. O carro estacionou na entrada logo em seguida. Darren foi o primeiro a passar pela porta da frente. Então ele parou. A comida na mesa da cozinha não tinha sido tocada. Já estava até mofando. A voz dele começou a tremer. O Wes não... Ele não saiu em 2 dias. A mãe congelou por um instante. Então sua expressão escureceu. Ela marchou até a porta do freezer e a chutou. Wesley, você ainda está nessa? Você tem alguma ideia do que seu irmão passou nestes últimos dias? Ele não conseguia comer nem dormir. Ficou se preocupando com você o tempo todo em que estava fazendo as provas. E você, está aí brincando de estátua? Quem você está tentando impressionar? O pai não conseguiu se conter também. Ele se aproximou com a raiva mal controlada em sua voz. Wes, eu estou tão decepcionado com você. Nós passamos 2 dias lá fora pensando em você a cada segundo, mas você por acaso pensou no que fez? Darren se colocou entre eles com a voz trêmula. Pai, mãe, o Wes não agiria assim sem motivo. Tem algo errado. A expressão de ambos endureceu por um momento. Foi então que Nora entrou. Ela foi direto para a porta do freezer segurando o celular. Acabei de receber uma ligação da nossa professora. Ela descobriu que o Wes perdeu o SAT e já está tentando colocá-lo em um programa de admissão antecipada de elite. A voz dela baixou. Wes, foi você que contou pra ela? Por que você faria isso? A mãe explodiu como se alguém tivesse acendido um pavio. Wesley, nós criamos você por 18 anos e é assim que você nos retribui? Você perdeu o SAT e agora está agindo pelas nossas costas para destruir as chances do seu irmão? O rosto do pai era como pedra. O seu irmão não fez nada além de te proteger. E, no entanto, tudo o que você consegue pensar é em como prejudicá-lo. E nós aqui, correndo para casa para te levar para orar com a família. Wesley, como eu fui acabar com um filho como você? Todos estavam me julgando. Todos, exceto Darren, que passou por eles e agarrou a maçaneta da porta do freezer. Mãe, a porta está congelando! Os olhos da mãe estavam tomados pela revolta. Chega! Ela abriu caminho à força e ela mesma agarrou a maçaneta. A maçaneta girou. Eu vi a porta se abrir de dentro do vazio. Aquele lugar fora de tudo onde eu havia passado os últimos 2 dias, observando a minha própria vida escapar por entre os dedos. O som foi diferente dessa vez. Não era o rangido pesado da abertura normal. Era o som de algo que não devia acontecer sendo forçado a acontecer de qualquer jeito. E então, veio o segundo som. O meu corpo caindo. Quando a porta cedeu, eu desabei para frente como uma escultura derrubada de um pedestal, inteiramente rígido, sem nenhuma das flexões naturais que os corpos vivos têm ao cair. Bati no chão com um estrondo surdo e seco, como um pedaço de madeira. O meu uniforme fazia um barulho estranho, tiesado pelo gelo. O sangue na minha testa havia escurecido e endurecido numa crosta que grudava no tecido. Houve um segundo de silêncio absoluto. Depois, Darren gritou. Não foi um grito qualquer.
Foi o tipo de som que sai de dentro de um lugar que a maioria das pessoas nunca chega a acessar. Primitivo, visceral, o grito de quem está vendo algo que o cérebro se recusa a aceitar. Ele caiu de joelhos ao meu lado antes mesmo que alguém pudesse reagir, e as mãos dele foram para os meus ombros, sacudindo, sacudindo, sacudindo. Wes, Wes, Wes. Cada vez que ele dizia meu nome, era mais baixo do que antes. Como se a realidade fosse chegando aos poucos, palavra por palavra, e a cada uma delas ele perdesse um pedaço de si mesmo. Minha mãe estava parada na entrada do freezer com a maçaneta ainda na mão. Ela não havia soltado. O metal estava branco dos seus dedos apertando com tanta força. Ela olhava para baixo, para mim, não para o meu rosto, mas para os meus pés. Como se olhar para os meus pés fosse menos real do que olhar para o resto. Então ela fez algo que eu não esperava. Ela deu um passo para trás. Só um. Pequeno, instintivo, como se o corpo dela tentasse se distanciar daquilo que os olhos dela estavam vendo. E naquele passo para trás, havia toda uma história que eu passei 18 anos tentando entender. Ela ainda estava, mesmo agora, tentando não ser responsável por isso. Meu pai foi o único que não disse nada. Ficou parado no centro da cozinha, com o casaco ainda abotoado, como se tivesse chegado numa peça de teatro no meio do segundo ato e ainda não tivesse entendido o enredo. Os olhos dele encontraram os meus. Quer dizer, meu rosto, e ficaram presos ali. Uma veia pulsava na têmpora dele. Ele abriu a boca uma vez. Fechou. Abriu de novo. Não saiu nada. Nora foi a primeira a se mexer de verdade. Ela atravessou a cozinha e se ajoelhou do outro lado do meu corpo, colocando 2 dedos no meu pescoço, procurando um pulso que não estava lá fazia pelo menos 48 horas. Ela levantou o olhar para Darren, e os olhos dela estavam marejados, mas a voz dela era calculada, controlada, de alguém que já estava pensando nos próximos passos. Precisamos chamar uma ambulância. A minha mãe ainda não havia se mexido do vão da porta. Darren arrancou o celular do bolso com mãos que tremiam tanto que ele o deixou cair. Apanhou do chão. Digitou. Eu ouvi a voz automática do serviço de emergência atender, e ouvi a voz de Darren. Quebrada. Irreconhecível, nada parecida com a voz do meu irmão mais velho que eu conhecia, tentando descrever o endereço. Enquanto isso, eu flutuei ali, logo acima de tudo, e observei. Havia algo de estranhamente pacífico naquilo. Não no sentido bom. No sentido de quem já passou pela dor toda e chegou do outro lado, num lugar onde ela não alcança mais. Eu tinha chorado durante anos dentro daquele freezer. Tinha batido naquela porta com os 2 punhos até não ter mais força. Tinha implorado, argumentado, prometido que seria diferente, que não me exibiria, que manteria as notas baixas, que seria invisível. E nada havia funcionado. Agora, pela primeira vez em 18 anos, eu era o problema que eles não podiam mais ignorar. A minha mãe finalmente soltou a maçaneta. Ela escorregou pela parede até sentar no chão com as pernas dobradas de qualquer jeito, as mãos abertas no colo. Ela fitava o teto, não o meu corpo. E então, devagar, muito devagar, ela começou a repetir uma frase em voz baixíssima, quase um murmúrio. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu desci um pouco mais, me aproximei do rosto dela. Ela continuava repetindo. Mãe, você sabia. Você sabia que o freezer estava ligado porque sentiu o frio na maçaneta quando tentou abrir a porta pela primeira vez. Você sabia quando viu na câmera que eu não havia me movido por horas. Você sabia quando o cheiro de comida mofada te recebeu na porta de casa. Você só escolheu não saber. Eu me afastei. A ambulância chegou em 11 minutos. Eu contei cada um deles. Os paramédicos tentaram me reanimar por protocolo, mas eu sabia que era formalidade. Um deles fez sinal para o outro e sacudiu a cabeça levemente. O outro anotou algo na prancheta. A linguagem deles era eficiente e sem drama, o oposto de tudo que havia acontecido naquele apartamento nos últimos 2 dias. Darren estava sentado na escada com a cabeça nas mãos. O meu pai estava do lado de fora, na calçada, ao telefone. Eu não conseguia ouvir o que ele dizia, mas pela postura, os ombros curvados, o peso da cabeça levemente inclinada, eu sabia que não era a polícia. Estava ligando para alguém de confiança. Um advogado, talvez. Ou um pastor. Alguém que pudesse dizer a ele como enquadrar aquilo. Nora ficou perto de Darren. Ela tinha a mão no ombro dele, mas os olhos varriam o ambiente. Os paramédicos, minha mãe, meu pai lá fora. Ela estava montando o cenário na cabeça, reorganizando a narrativa. Eu a conheço desde que tínhamos 7 anos. Conheço aquele olhar. Então ela se abaixou e disse algo no ouvido de Darren. Não conseguia ouvir. Mas vi Darren erguer a cabeça e olhar para ela com aquela expressão, confusa, magoada, exausta, e balançar a cabeça negativamente. Ela insistiu. Ele balançou a cabeça de novo. Eu me perguntei o que ela havia dito. Um dos paramédicos veio falar com minha mãe. Ela teria que assinar alguns papéis. A polícia seria acionada. Protocolo em casos assim. Haveria perguntas. Minha mãe assentiu com movimentos mecânicos, como uma boneca de corda que ainda estava se movendo por inércia. Então, um dos policiais que havia chegado junto com a ambulância se aproximou de Darren. Jovem, mais ou menos da minha idade, com aquele jeito sério, mas não hostil de quem ainda acredita que pode ajudar. Você é irmão dele? Darren assentiu. Tem algo que você queira nos contar sobre o que aconteceu aqui? O silêncio durou 3 segundos. Eu contei. E naqueles 3 segundos vi Darren olhar para Nora, depois para minha mãe, depois para o chão. E então, quando finalmente ergueu o rosto para o policial, havia algo nos olhos dele que eu reconheci. Era a mesma expressão que eu tinha quando minha mãe me perguntava se eu havia estudado menos de propósito para não superar Darren. A expressão de alguém que sabe a verdade, conhece a mentira que se espera dele e está tentando descobrir qual das duas vai custar mais caro. Meu irmão abriu a boca. E eu flutuei ali, esperando. Com o que só poderia ser descrito como esperança. Mesmo morto, mesmo pairando naquele limbo entre o que eu fui e o que nunca chegaria a ser. Esperando para ver se, desta vez, alguém finalmente diria a verdade. Darren disse a verdade. Não toda ela, não de uma vez. Ele começou devagar, com a voz ainda instável, como alguém que está aprendendo a andar numa superfície que nunca foi segura. Mas disse. Meu irmão estava trancado nesse freezer há 2 dias. Os meus pais colocaram ele lá dentro. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Este tinha peso, tinha consequências. O policial não mudou a expressão, mas a postura dele mudou. Sutil, imperceptível para quem não sabe ler pessoas, mas eu sempre soube. Ele ficou levemente mais ereto. Os olhos foram para minha mãe, depois para o meu pai, que tinha acabado de entrar pela porta da frente com o celular ainda na mão. Nora se levantou da escada. Darren. A voz dela era baixa e urgente. O tipo de voz que tenta parecer preocupada enquanto está, na verdade, construindo uma parede. Você está em choque. Você não precisa falar nada agora. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu ouvi Darren responder a Nora com aquele tom. Firme, sem espaço para negociação. Ela recuou um passo. Meu pai avançou 2. Darren.
A voz dele era a que eu conhecia bem, grave, controlada, o tipo de voz que antecede um soco ou uma porta de freezer fechada. Pense no que está fazendo com essa família. Já pensei. Darren não se virou. Continuou olhando para o policial. Ele tinha 18 anos, era meu irmão, e eles o trancaram lá dentro porque uma vidente disse que eu iria me matar se ele fosse bem no SAT. O policial fez uma pausa discreta antes de continuar escrevendo. Eu flutuei acima de tudo e olhei para o meu irmão. 18 anos. Nós crescemos na mesma casa, respiramos o mesmo ar, comemos na mesma mesa, quando me deixavam sentar lá. Darren havia defendido a minha mãe tantas vezes quanto havia tentado me defender, e eu nunca soube direito o que havia dentro dele, se culpa ou covardia ou simplesmente o cansaço de quem tenta segurar dois lados que se odeiam. Mas agora eu sabia. Ele nunca havia esquecido o urso de pelúcia com lanches escondidos na barriga. Ele nunca havia deixado de ser meu irmão, só não havia encontrado forças antes. Agora tinha. Enquanto a polícia separava meus pais para colher os depoimentos individualmente, Darren foi até o quarto que nós dividíamos quando éramos crianças. Eu o segui curioso. Ele foi direto para o armário, abriu a gaveta de baixo, a que ficava tão entupida de coisas antigas que ninguém mais abria, e puxou um caderno escolar velho, de capa azul. Eu me aproximei. Eram anotações, datas, episódios, detalhes, escritos à mão, com letra miúda, em páginas e páginas. 15 de março. Wes ficou no freezer das 20 da Paradise até as 7 da manhã, porque tirou nota mais alta que a minha na prova de inglês. Mãe disse que foi castigo. Pai não disse nada. 3 de julho. Wes não foi ao aniversário da avó, porque minha mãe disse que ele precisava refletir. Ele estava no freezer. Eu levei comida para ele às escondidas. Darren havia estado anotando. Há anos, em silêncio, com a letra de quem sabe que um dia aquelas palavras precisarão existir fora da cabeça dele. Eu não tinha ideia. Enquanto observava meu irmão guardar o caderno dentro do casaco, algo estranho aconteceu comigo. Algo que eu não esperava sentir naquele estado de limbo onde eu existia. Não era raiva, não era mais tristeza. Era uma coisa menor e ao mesmo tempo maior do que qualquer uma das duas. Era gratidão. Ele havia me visto. O tempo todo ele havia me visto. Lá embaixo, ouvi minha mãe começar a chorar novamente. A voz dela subia pelo corredor, fragmentada e desesperada. Nós amávamos os dois filhos igualmente. Nós só queríamos proteger o Darren. Ninguém podia saber que o freezer estava ligado. Foi um acidente. O pai não dizia nada. Estratégia, provavelmente orientada pelo advogado que ele havia ligado 30 minutos antes de a polícia chegar. Nora estava sentada na sala com o celular na mão, digitando. Eu desci até ela. Olhei por cima do ombro. Era uma mensagem para alguém cujo nome ela havia salvo apenas como M. Situação complicou. A família vai precisar de uma narrativa diferente. Precisamos conversar antes que ele fale com mais alguém. Ela enviou. E então apagou a conversa. Fechei os olhos. Metaforicamente, já que eu não tinha mais olhos para fechar. E fiquei naquele vazio por um momento. Pensei na vidente. Naquela mulher que minha mãe havia chamado no dia em que Darren e eu nascemos, que olhou para duas crianças que não tinham nem aprendido a segurar a cabeça e desenhou o destino de ambas com palavras que minha mãe gravou na alma como se fossem lei. Pensei em quantas versões de mim poderiam ter existido numa casa diferente, num lar onde uma boa nota fosse celebrada e não punida. E então pensei em algo que me fez parar. A vidente havia dito que Darren se mataria no dia em que as notas do SAT saíssem. As notas ainda não tinham saído. Elas sairiam em 48 horas. Eu me movi pelo apartamento até encontrar Darren novamente. Ele estava na cozinha, de costas para a parede, olhando para o freezer com aquela expressão, a de quem está vendo algo que não pode ser desfeito. O caderno estava dentro do casaco, e a mão dele estava sobre ele, como se precisasse ter certeza de que ainda estava ali. 48 horas. Uma profecia que havia destruído a minha vida inteira ainda estava de pé. E meu irmão, meu único aliado, o único que havia dito a verdade, o único que havia me visto, estava prestes a viver exatamente o momento que minha mãe passou 18 anos tentando evitar. Só que agora, desta vez, eu era quem sabia o que estava por vir. E desta vez, eu não estava mais dentro do freezer. 48 horas. Eu repeti esse número para mim mesmo enquanto observava a polícia trabalhar. 2 detetives haviam chegado para substituir o policial jovem, mulher e homem, experientes, com aquele jeito de quem já viu muita coisa e ainda assim continua olhando com atenção. Eles separaram minha mãe, meu pai e Nora em cômodos diferentes. Darren ficou na cozinha, sentado à mesa, com uma xícara de chá que ninguém havia pedido, mas alguém havia colocado à sua frente. Foi a detetive quem veio falar com ele primeiro. Você mencionou um caderno. Darren olhou para ela, depois colocou a mão dentro do casaco e o pôs sobre a mesa. Eu havia esperado que ele hesitasse, que olhasse para a porta onde minha mãe estava sendo entrevistada, que sentisse aquele peso familiar de trair a família, aquele peso que os dois de nós carregamos desde criança, como se fosse parte do uniforme. Mas ele não hesitou. Empurrou o caderno pela mesa com uma única mão, firme, e disse: Tem 12 anos de registros aqui. Datas, horários, quanto tempo ficou lá dentro, o que estava vestindo. Tirei fotos algumas vezes também. Estão coladas nas páginas do fundo. A detetive abriu o caderno com cuidado, como quem manuseia uma evidência. O que era exatamente o que era. Ela virou uma página, depois outra. A expressão dela não mudou, mas ela chamou o parceiro com um gesto discreto. Eu me aproximei e olhei junto com eles. Darren havia colado fotografias tiradas às escondidas. Eu no corredor depois de sair do freezer, com os lábios roxos e os dedos inchados. Eu com o braço enfaixado depois de uma das vezes em que bati na porta forte demais e quebrei 2 dedos sem que ninguém me levasse ao médico. Uma foto da porta do freezer trancada por fora, com a chave pendurada no gancho acima, longe do meu alcance. 12 anos. Meu irmão havia documentado 12 anos da minha vida como se soubesse desde o começo que um dia aquelas imagens precisariam existir fora da memória dele. No quarto ao lado, ouvi a voz da minha mãe subir de tom. Ela estava chorando de novo, mas este choro era diferente. Tinha uma borda afiada, a fronteira entre o desespero e a raiva de quem percebe que está perdendo o controle da história. Nós nunca colocamos ele lá sem supervisão. O freezer nunca ficou ligado de propósito. O Darren está confundindo as coisas, ele está em choque. O parceiro da detetive saiu da cozinha em direção ao quarto da minha mãe. Darren olhou para a mesa, respirou fundo. Tem mais uma coisa. Ele desbloqueou o celular e deslizou pela tela até encontrar o que procurava. Na noite em que eu estava no hotel, durante a prova, mandei uma mensagem para o Wes dizendo onde estava a chave. Ele não respondeu. Mandei ela às 21h47. Ele virou o celular para a detetive. E a minha mãe veio para casa às 22h15 daquela noite. Ela checou a câmera do freezer. Ela viu que ele não havia se movido. E foi embora. A detetive olhou para a tela, depois para Darren. Como você sabe que ela checou a câmera? Porque eu pedi que ela fosse ver como ele estava. E ela me mandou uma mensagem dizendo que estava bem, só emburrado. Ele pausou. Mas se ela tivesse chegado perto o suficiente, teria visto que ele não estava respirando. Eu sei disso agora.
Enquanto a detetive anotava, algo aconteceu do outro lado da casa. A voz do meu pai, que havia ficado em silêncio calculado desde que a polícia chegara, subitamente ficou alta. Não de raiva, de pânico. O tipo de pânico que escapa quando alguém que estava seguro de sua história percebe que as paredes estão se fechando. Eu fui até lá. O detetive havia mostrado ao meu pai uma das fotografias do caderno. Uma específica. Eu reconheci. Era uma imagem da porta do freezer com um cadeado. Um cadeado que meu pai havia colocado uma única vez, numa noite de inverno quando eu tinha 15 anos, e tentei gritar tão alto que os vizinhos do andar de baixo bateram no teto. Ele não sabia que Darren havia fotografado aquilo. Isso foi tirado fora de contexto. A voz do meu pai havia perdido a regularidade de antes. Era irregular agora, como uma roda que perdeu um parafuso. Aquilo foi uma situação isolada. O Wesley tinha comportamentos muito difíceis de lidar. E nós? O senhor pode explicar a função do cadeado? Silêncio. Eu olhei para o meu pai pela primeira vez sem ter medo dele. Sem aquela contração automática no peito que eu desenvolvi aos 6 anos, e nunca consegui me livrar. Ele parecia menor do que eu me lembrava. Não fisicamente, mas naquele jeito que as pessoas ficam menores quando a autoridade delas depende de ninguém questionar, e de repente, alguém questiona. Nora saiu da sala onde estava sendo entrevistada com a desculpa de pegar água. Ela foi até a cozinha, passou perto de Darren sem olhar para ele, e pegou o copo. Mas antes de voltar, seus olhos foram para o celular dele, que estava virado para cima sobre a mesa. Ela leu a tela. Eu vi o momento exato em que ela percebeu o que estava ali. A mensagem que Darren havia mostrado à detetive ainda estava aberta. Os olhos de Nora varreram o texto em segundos, e então ela ergueu o rosto, composta, quase serena, e voltou para a sala. Mas eu havia visto o que ela não queria que ninguém visse. Medo. Não o medo de quem está com pena, o medo de quem está calculando quanto tempo tem antes de a água bater no joelho. Darren olhou para o relógio na parede da cozinha. Eram quase 11 da manhã. Em 36 horas, as notas do SAT seriam publicadas online. A profecia que havia custado a minha vida ainda estava ativa, e meu irmão sabia disso. Eu via pela forma como ele apertava a borda da mesa com os dedos, branco nas pontas, como alguém tentando se ancorar a algo sólido enquanto o chão escorrega. Eu me posicionei bem na frente dele. Darren, eu queria dizer, você não vai pular de nenhum telhado. Você nunca foi o problema, nunca foi você. Mas eu não tinha mais voz. Então fiz a única coisa que eu podia fazer. Esperei. Porque eu havia passado 18 anos sendo o único que entendia como aquela família funcionava. E eu sabia, com aquela clareza fria que só vem de fora do corpo, que tudo o que havia sido construído em cima de uma mentira estava prestes a desmoronar. E que meu irmão precisava estar de pé quando isso acontecesse. 36 horas. O plano já estava em movimento. Só precisava de tempo. As notas saíram às 9 da manhã de uma quinta-feira. Darren estava sentado na delegacia quando recebeu a notificação. Não num telhado. Não na beira de nenhuma sacada. Estava numa cadeira de plástico bege ao lado de um bebedouro com um copo de água morno na mão, esperando para assinar mais um documento. Ele olhou para a tela do celular por um longo momento. Depois a virou para baixo sobre o joelho. Eu havia ficado com ele esses 2 dias, esse limbo entre minha morte e o peso do que vinha depois. E foi só naquele instante, vendo meu irmão virar o celular de cabeça para baixo numa delegacia em vez de estar no telhado de uma escola, que entendi completamente o tamanho da mentira que havia destruído a minha vida. A profecia nunca havia sido real. Uma mulher que minha mãe havia chamado para casa no dia em que nascemos, alguém que provavelmente nem se lembrava mais do nosso endereço, havia dito palavras ao acaso, e minha mãe as havia recebido como escritura. Havia construído 18 anos em cima delas. Havia criado 2 filhos dentro delas. Havia sacrificado um para salvar o outro de algo que nunca ia acontecer de qualquer forma. E Darren estava vivo, sentado numa cadeira de plástico bege, inteiro. Foi a detetive quem entrou na sala com o laptop aberto. Precisamos que o senhor veja uma coisa. Era um e-mail. Enviado às 23h12 da noite anterior ao SAT, algumas horas antes de eu parar de respirar, para o endereço institucional de uma professora. O remetente era meu nome. Darren se inclinou para frente. Eu havia escrito para a professora Alcântara antes de o frio me paralisar completamente. Com os dedos já rígidos, com o celular que havia escondido dentro do tênis semanas antes exatamente para uma emergência assim, eu havia digitado tudo. O endereço. O freezer. A chave que não estava ao meu alcance. O nome dos meus pais. A data. A hora. A temperatura que eu conseguia ver no painel digital dentro do freezer. E no final, uma linha que eu não havia me lembrado de escrever, mas que estava lá. Se algo acontecer comigo, o caderno azul está na gaveta debaixo do armário do Darren. Ele sabe o que fazer com ele. Darren fechou os olhos. Quando os abriu, estavam molhados. Mas a expressão dele era de algo que eu nunca havia visto no rosto do meu irmão antes. Não era culpa. Não era pena. Era raiva. Limpa, justa. Do tipo que não destrói quem sente, mas constrói. Ele sabia que eu tinha o caderno. A voz de Darren mal saía. Ele estava contando comigo. Eu havia contado. A professora havia encaminhado o e-mail para a polícia na manhã seguinte, quando leu as notícias. Ela havia tentado contato com meus pais 2 dias antes. A ligação que Nora havia distorcido na frente da porta do freezer, transformando num ato de traição da minha parte. E havia guardado o registro da tentativa. Havia também os meus resultados dissimulados guardados por ela há 2 anos. Notas que minha mãe nunca viu porque eu havia pedido para a professora não enviar para casa. Meu pai foi indiciado naquela tarde. Minha mãe, na manhã seguinte. Quanto a Nora, o M do celular dela era Marcos Alcântara, sobrinho da professora e ex-namorado de Nora, que trabalhava num escritório de relações públicas especializado em gerenciamento de crises para famílias. Ela havia tentado contratar os serviços dele para construir uma narrativa de acidente antes que a polícia aprofundasse a investigação. A mensagem apagada não havia sumido de verdade. O celular havia sido apreendido como evidência, e a recuperação levou menos de 40 minutos. Nora saiu da delegacia sem olhar para Darren. Ele não olhou para ela também. Quando tudo terminou, os documentos, os depoimentos, a última rodada de perguntas, Darren saiu pela porta da delegacia e ficou parado na calçada com o sol batendo no rosto. Ele ficou assim por um tempo, de olhos fechados, respirando. Então tirou o celular do bolso e olhou para a notificação das notas. Abriu. Eu não vou contar o número. Não importa. O que importa é que ele fechou o aplicativo sem mandar mensagem para ninguém, guardou o celular no bolso e começou a andar. Eu o acompanhei até o ponto de ônibus, depois até a esquina, depois deixei ir, porque eu entendi ali que ele estava bem, que ia continuar sendo, e que eu finalmente podia parar de bater na porta. Passei 18 anos acreditando que o problema era eu, que eu era inteligente demais, ambicioso demais, exigente demais, que o meu sucesso carregava a morte do meu irmão dentro dele como uma maldição embutida de fábrica. Aprendi a me encolher, a cortar as próprias asas antes de abrir, a chamar de orgulho o que era simplesmente querer ser visto. O que eu aprendi
do único lugar de onde isso podia ser aprendido de verdade, de fora de tudo, é que nenhuma criança deveria ter que provar que merece existir. Que a inteligência de um filho não é ameaça à saúde de outro. Que uma profecia só tem poder enquanto alguém decide acreditar nela. E que o preço de acreditar em mentiras sempre é pago por quem menos tem culpa. Darren foi o único que olhou para mim e decidiu que eu era real. Às vezes, basta uma pessoa. Só que essa pessoa precisava ter chegado antes. E pra você que já chegou até aqui, o final do vídeo, comenta aí abaixo o que achou dessa história. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo, baseado, pra gente curtir o seu comentário, se inscreve no canal pra não perder nenhuma de nossas histórias, e até a próxima. Valeu!